E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes e o tema desse vídeo é O fim da lei é Cristo. Depois que você entender a revelação dessa verdade, você nunca mais vai viver debaixo de culpa, de condenação, entender que Jesus já pagou todo o preço por você. A Bíblia diz, antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, Anderson Fernandes. Eu tenho uma página no Facebook, depois que você vê esse vídeo, vai lá, Anderson Fernandes, curte a nossa página, tem muito conteúdo lá falando sobre isso, tá bom? Olha lá, Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. O versículo antes diz assim, porque não reconhecendo a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por que que o fim da lei é Cristo? Talvez você diga, ah pastor, mas nós não temos que cumprir os mandamentos, eu não tenho que guardar os mandamentos, eu não tenho... Vem um monte de pergunta na sua cabecinha, né? Quando se fala, o fim da lei é Cristo. Mas é o que a Bíblia diz, e nós vamos justificar isso. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, um deles é, qual é o propósito da lei? Cara, você tem que assistir esse vídeo. Você vai pirar. É muito forte, é tremendo. E tem outro vídeo que diz assim, nesse canal ainda, diz assim que você é incapaz de cumprir a lei. Por quê? E agora eu vou entrar naquilo que você precisa entender. Para você entender que o fim da lei é Cristo, você precisa entender qual foi o propósito da lei. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, diz assim, porque antes da lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Por que que Deus deu a lei? Será que quando Deus deu a lei, Deus esperava tirar o melhor de nós? Será que quando Deus deu a lei, Ele esperava que nós fôssemos obedecer tudo? Ó, Deus veio, deu a lei, olha, está escrito isso e aquilo. E ó, quando vocês cumprirem tudo isso, vocês serão justos diante de mim e vocês merecerão a salvação. Será que Deus esperava isso do ser humano? Será que Deus esperava isso de nós quando Ele deu a lei, deu os 10 mandamentos, mas a lei não se resume só nos 10 mandamentos, existia 613 leis, mas nós vamos ficar só nos 10 mandamentos, tá? O que Deus esperava do ser humano? Por quê? Qual que foi o propósito? Por que Deus deu a lei? A Bíblia diz que o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deus deu a lei para mostrar para nós, para mostrar para aquele povo naquela época, que eles em si mesmos, eles não eram justos. Deus queria mostrar para eles, olha, vocês não são bons, vocês não são capazes, vocês não são tão bonitinhos como vocês pensam que vocês são maus, vocês são imorais, vocês são injustos, vocês não são bons. Mas como que Deus poderia mostrar para eles que eles não eram bons, que eles não eram justos, se não havia uma lei? Se Deus não disse, olha, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui faz mal, isso aqui mata. Como que Deus poderia mostrar para eles que eles não eram bons? Dando uma lei. E quando a ideia da lei era mostrar, olha, vocês são injustos, vocês não são bons. Mas qual era a ideia da lei? Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 7 diz assim, contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Ó, eu me vi através da lei. A lei me mostrou que eu era pecador, porque eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pois
Quando nós éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigadas pela lei, agia livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. Escuta isso, versículo 6 agora. Mas agora fomos libertos da lei, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, tá? A lei aprisionava, tá? É a Bíblia. Para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, não conforme a velha forma de lei escrita. A lei fazia o quê? Ela veio como um espelho. O camarada se achava justo e Deus queria mostrar para ele, você não é justo. Então tá. Então a lei dizia o quê? Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim, se você quer provar para Deus que você é justo com base na lei, então você tem que cumprir todos os mandamentos. Se você tropeçar em um só ponto, você é culpado por todos. Você quebrou toda a lei. Aí você diz, pastor, temos que obedecer sim a lei, não acabou a lei é de Deus, a lei moral de Deus. Então tá. Você diz, não, eu não prostituo. Lembra a oração do fariseu e do publicano? O fariseu orava assim, eu não roubo igual esses homens, eu não prostituo igual esses homens, eu sou dizimista diferente desses homens, eu jejuo, eu não faço o que esses homens fazem. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu sou justo, eu cumpro a lei, eu sou bom. Só que a lei diz o seguinte, se você é tão bom em tudo assim, e você tropeçar em um só pontinho, se você for orgulhoso um dia, se você for mentiroso, se você se irar, a lei diz que se você matar o seu irmão, você é réu do fogo do inferno. Mas eu digo que se você disser, se você simplesmente se irar com o seu irmão, você é réu do fogo do inferno. Tá lá, Mateus capítulo 5, versículo 20 em diante. Jesus disse, olha, a lei diz que se você deitar lá com uma mulher, você comete adultério. Mas eu digo que se você simplesmente olhar e desejar no seu coração, você já é um adúltero. Então, se você só olhou um dia para uma mulher com uma má intenção no seu coração, se você é um homem, ou se você, vice-versa, se você olhou para um homem com má intenção no seu coração, você já é um adúltero. E você não é só um adúltero. Mas se você contou uma mentirinha, é como se você fosse um assassino, um adúltero, um pedófilo, e seja lá, todos os pecados da lei é colocado na tua conta. Porque você cometeu um pecadinho, você é culpado por todos pela lei. Resumindo, é impossível ser justo em si mesmo. E a lei veio para provar isso, que você não é bom, pelo amor de Deus. Pare de tentar provar para Deus que você é bom. Você cumpre a lei? Você defende que devemos cumprir a lei? Não é o fim da lei? Então cumpra a lei. Então cumpra a lei e tenta merecer diante de Deus. Tenta provar para Deus que você é bom. Tenta provar para Deus que você é justo. Mas cumpra a lei conforme a Bíblia. Você tem que cumprir tudo. Se você quebrar um só ponto, se você contar uma mentira, é como se você fosse um assassino, um pedófilo, um adúltero, você se torna culpado por todos, você quebra toda a lei. Amém? É isso que a Bíblia diz, querido. É por isso que é incapaz, por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Eu não vim tirar nem um tio, nem nada da lei. Eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque você é incapaz. Não sei se você já percebeu, mas você é incapaz de cumprir a lei. Porque se você não é um prostituto, se você não é um adúltero, mas se você chamar o seu irmão de tolo, você é réu do fogo do inferno. E você acha que você tem que cumprir os mandamentos? Então, resumindo, você não é capaz de ser salvo por você mesmo. Você não é capaz, você não merece, você não é bom em você mesmo. A lei veio para mostrar que eu em mim mesmo, eu não posso. Mas o seu problema talvez seja que você quer provar para Deus que você pode.
A lei veio para mostrar que o meu coração em mim mesmo é corrupto, não é bom. Para quê? E agora eu vou ler o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz assim, versículo 23, diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. A Bíblia diz que, olha aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio, essa palavra significa condutor, guia. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus deu a lei, a ideia de Deus não era que você tentasse cumprir a lei para provar para Deus que você é justo. A ideia de Deus era colocar a lei, que é um espelho na sua frente, na hora que você olhasse para ela, falasse, meu Deus, cara, como eu sou impuro. Meu Deus, como eu sou mau. Meu Deus, como eu sou injusto. Como eu sou corrupto. E aí a lei disse que você tinha que cumprir tudo. A lei disse que você deveria obedecer todos. Aí você fala, meu Deus, eu não sou capaz. Porque ontem eu parei de adulterar, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, mas, nossa, hoje eu menti. Então eu sou assassino, eu sou um pedófilo, eu sou um traficante, eu sou uma prostituta, eu sou... O que eu faço? A ideia de Deus era quando você percebesse isso, você reconhecesse, Deus, eu não posso. Eu não sou bom, eu não sou puro, eu não sou nada disso. Por favor, Jesus, obrigado porque o Senhor veio cumprir a lei. O Senhor pagou, o Senhor cumpriu toda a exigência da lei. E o cumprimento, o final da exigência da lei era a morte. Se você não obedecesse tudo, você seria amaldiçoado, você entraria debaixo de maldição, você estaria debaixo de miséria, você seria enfermo, e o final, você teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Aí você olha para a cruz e fala, Senhor, o Senhor assumiu toda a minha culpa. Eu era culpado por todos, eu infligi todos, eu sou tudo isso que a lei diz que eu sou, porque eu quebrei a lei. Então eu deveria ter pago na íntegra a penalidade da lei. Mas como Jesus veio, pagou no meu lugar, ele simplesmente me declara justo pela fé. A Bíblia diz, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Eu me tornei totalmente justo em Cristo, e não foi pelo que eu fiz, e nem por aquilo que eu deixei de fazer. Não foi porque eu obedeci os mandamentos, e nem porque eu tentei me aperfeiçoar depois de salvo através dos mandamentos, mas porque eu criei. Eu sou justificado pela fé, ou seja, eu me tornei inocente. Deus olha para mim e olha para você em Cristo como se você nunca tivesse pecado. Amém? Foi o que você fez? Não. Olha só, o exato propósito da lei é, à medida que você visse a sua incapacidade de cumprir os mandamentos, qual que era a ideia de Deus? A ideia de Deus era mostrar que você era incapaz. Para quê? A ideia da lei era te conduzir a Cristo. Por quê? Porque à medida que eu vejo que eu não posso, que eu não sou capaz, eu falo, Deus, e o que eu faço agora? Aí Deus diz, olha para o meu filho, ele já fez por você. Eu vou te conduzir. A lei pega, ela é um condutor. Ela te conduz, ela te guia para Cristo. Para quê? Ela te mostra que você não pode e te fala, ó, Ele fez tudo por você. Se você crê nele,
ele justifica você, mesmo você não tendo mérito nenhum. Amém? Por isso que ela é um condutor. Por isso que ela te conduz a Cristo. De maneira que a lei nos serviu de condutor, de aio, para nos conduzir a Cristo. Para quê? Pela fé fôssemos justificados. Amém? Então você não pode ser salvo por você mesmo. A lei nos serviu simplesmente de condutor. Para quê? Ela foi dada para expor seu pecado e na medida que você reconhecesse que você não pode, aí ela fala, ó, você não pode. Mas aquele lá, ele cumpriu, que é Cristo, ele cumpriu toda a exigência da lei. Se você crê nele, aquilo que você é incapaz de fazer, ele te dá de graça. Amém? Por isso que o fim da lei é Cristo. Né? Quando Jesus morreu, ele cumpriu toda a exigência da lei. A exigência máxima da lei era a morte. E ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Para quê? Para que você não precisasse morrer. Para que você não morresse e passasse a eternidade longe de Deus. Jesus fez isso por você. Ele morreu e ele pagou todo o preço, toda a dívida que você tinha que pagar. Ele te deu uma nova natureza e ele fez você justo, não por aquilo que você fez, mas porque Jesus ele fez por você. E ele te deu de graça só porque você creu. Nós somos justificados única e exclusivamente pela fé naquilo que Cristo fez. Amém? É isso que você é em Cristo. Você é a justiça de Deus. E em Cristo nós morremos para a lei. Nós morremos para aquilo que nos aprisionava para viver para Cristo. Amém? Hoje nós, na antiga aliança, nós éramos conduzidos por um conjunto de regras que dizia, não faça isso, senão você vai ser amaldiçoado. Não faça isso, senão a miséria vai vir sobre você. Não faça isso, porque se você fizer isso, a enfermidade vai vir sobre você. Maldições vão vir sobre você. Se você não obedecer tudo, essas maldições virão sobre ti. Essas regras ditavam a conduta das pessoas. Na nova aliança, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele guia as nossas vidas em toda a verdade. Ele é o nosso guia. O guia, o condutor da nova aliança é o Espírito Santo. Então não substitua, por favor, em nome de Jesus, o nosso condutor, o nosso guia, que é o Espírito Santo, por um conjunto de regras que traz morte, que te condena, te coloca debaixo de culpa, que é a lei. Amém? A lei é santa, mas ela não santifica ninguém. A lei é perfeita, mas ela não aperfeiçoa ninguém. A lei mostra que você não pode, que você não é bom. Para quê? Para você se refugiar em Cristo. Para que você corra para Jesus e fale, Senhor, eu não sou bom, por favor. Me salva, eu creio em Ti, eu creio naquilo que o Senhor fez. Quando você crê, Ele te salva e Ele te justifica pela fé. Amém? Essa é a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Se inscreva aqui no meu canal. Depois você sai daqui, vai lá na minha página no Facebook, Anderson Fernandes, curte lá e que Deus continue te abençoando. É nóis. Deus te abençoe.